Olá, Teresópolis. Eu sou Nelson Filho e este é o programa OAB em Foco. Hoje eu vou começar o programa fazendo alguns questionamentos. O que leva um homem a agredir a mulher com que está casado? A mulher que é mãe de seus filhos? A companheira dos momentos difíceis? Por que isso acontece? Na maioria das vezes, o álcool, as drogas ilegais e até os ciúmes são apontados como causadores da violência contra a mulher. No entanto, se pararmos para olhar o problema com um pouco mais de atenção, talvez a raiz de tudo esteja na forma como educamos nossas crianças, pois ainda incentivamos os meninos a valorizar a força física e a satisfazer seus desejos, inclusive os sexuais. E esses ensinamentos, na maioria das vezes, servem para alimentar a ideia de que os meninos podem tudo e estão autorizados a usar a força, pois a vontade masculina não pode ser contrariada. Por outro lado, as meninas são criadas como bonecas, valorizadas pela beleza, ensinadas que uma menina de respeito não pode isso ou aquilo, que precisam ser passivas e são responsáveis por cuidar do lar, causando um sentimento de submissão e dependência. Esse tipo de ensinamento é defendido inclusive por religiões, de tal forma que a sociedade parece que já se acostumou ao fato de a violência ser uma manifestação de reprovação do homem que teve seu desejo contrariado. O que se percebe nesses casos é que a ocorrência de violência sempre tem um sentido de dominação. É o exercício do poder utilizado como ferramenta de ensino, punição e controle. E por isso serve como uma forma de resolução dos problemas do homem. Sou homem, sou mais forte, me obedeça. Mas o mais estranho nisso tudo é que a mulher, em muitos casos, não é uma simples vítima, porque a influência cultural é tão forte que mesmo tendo sido agredida, ela ainda se sente dependente do agressor e não consegue se libertar. Nesse momento, ela deixa de ser uma vítima e passa a ser cúmplice do seu agressor. Pode parecer impossível, mas é comum a mulher agredida chegar ao ponto de ir a uma delegacia, fazer a denúncia contra o seu agressor e logo depois retirar a queixa. Também é comum ela fugir de casa levando seus filhos por temer por sua própria vida e pouco tempo ela diz que ama seu agressor e volta a conviver com ele sob o mesmo teto, como se esquecesse tudo o que passou. Isso acontece porque, de fato, essa mulher traz consigo um coração cheio de sentimentos e valores distorcidos. Ela tem a esperança de que as coisas mudarão e ela terá uma família perfeita. Porque, em seu inconsciente, ela entende que foi criada para isso. Assim, ela enfrenta seus traumas, cria suas fantasias e se mantém num jogo de vida e morte, onde a felicidade é esperada, mas nunca alcançada. Cumprindo seu propósito social, o programa de hoje falará sobre a violência sofrida pelas mulheres. E para tal, trouxemos a secretária dos Direitos da Mulher, a advogada e professora doutora Norma Sueli, a assistente social Tânia Luna, a advogada membro da Procuradoria-Geral do Município, doutora Patrícia Falcão, e representando a OAB, trouxemos a presidente da Comissão da OAB Mulher, doutora Marisa Gáudio. Assim, com o programa de hoje, esperamos poder ajudar de alguma forma a fazer a mulher vítima de violência se conscientizar de que precisa mudar e não ser mais cúmplice das agressões que sofre. E mais importante, criar coragem para denunciar seu agressor e manter essa decisão até o final. Após os intervalos, voltaremos com o início de nosso debate. Até já! Olá, Teresópolis. Eu sou Nelson Filho e este é o programa OAB em Foco. Hoje eu vou começar o programa fazendo alguns questionamentos. O que leva um homem a agredir a mulher com que está casado? A mulher que é mãe de seus filhos? A companheira dos momentos difíceis? Por que isso acontece? Na maioria das vezes, o álcool, as drogas ilegais e até os ciúmes são apontados como causadores da violência contra a mulher. No entanto, se pararmos para olhar o problema com um pouco mais de atenção, talvez a raiz de tudo esteja na forma como educamos nossas crianças, pois ainda incentivamos os meninos a valorizar a força física e a satisfazer seus desejos, inclusive os sexuais. E esses ensinamentos, na maioria das vezes, servem para alimentar a ideia de que os meninos podem tudo e estão autorizados a usar a força, pois a vontade masculina não pode ser contrariada. Por outro lado, as meninas são criadas como bonecas, valorizadas pela beleza, ensinadas que uma menina de respeito não pode isso ou aquilo, que precisam ser passivas e são responsáveis por cuidar do lar, causando um sentimento de submissão e dependência.
Esse tipo de ensinamento é defendido inclusive por religiões, de tal forma que a sociedade parece que já se acostumou ao fato de a violência ser uma manifestação de reprovação do homem que teve seu desejo contrariado. O que se percebe nesses casos é que a ocorrência de violência sempre tem um sentido de dominação. É o exercício do poder utilizado como ferramenta de ensino, punição e controle. E por isso serve como uma forma de resolução dos problemas do homem. Sou homem, sou mais forte, me obedeça. Mas o mais estranho nisso tudo é que a mulher, em muitos casos, não é uma simples vítima, porque a influência cultural é tão forte que, mesmo tendo sido agredida, ela ainda se sente dependente do agressor e não consegue se libertar. Nesse momento, ela deixa de ser uma vítima e passa a ser cúmplice do seu agressor. Pode parecer impossível, mas é comum uma mulher agredida chegar ao ponto de ir a uma delegacia, fazer a denúncia contra o seu agressor e logo depois retirar a queixa. Também é comum ela fugir de casa levando seus filhos por temer por sua própria vida. E pouco tempo ela diz que ama seu agressor e volta a conviver com ele sob o mesmo teto, como se esquecesse tudo o que passou. Isso acontece porque, de fato, essa mulher traz consigo um coração cheio de sentimentos e valores distorcidos. Ela tem a esperança de que as coisas mudarão e ela terá uma família perfeita. Porque em seu inconsciente, ela entende que foi criada para isso. Assim, ela enfrenta seus traumas, cria suas fantasias e se mantém num jogo de vida e morte, onde a felicidade é esperada, mas nunca alcançada. Cumprindo seu propósito social, o programa de hoje falará sobre a violência sofrida pelas mulheres. E, para tal, trouxemos a secretária dos Direitos da Mulher, a advogada e professora doutora Norma Sueli, a assistente social Tânia Luna, a advogada membro da Procuradoria-Geral do Município, doutora Patrícia Falcão, e representando a OAB, trouxemos a presidente da Comissão da OAB Mulher, doutora Marisa Gáudio. Assim, com o programa de hoje, esperamos poder ajudar de alguma forma a fazer a mulher vítima de violência se conscientizar de que precisa mudar e não ser mais cúmplice das agressões que sofre. E mais importante, criar coragem para denunciar seu agressor e manter essa decisão até o final. Após os intervalos, voltaremos com o início de nosso debate. Até já! Estamos de volta com o programa OAB em Foco. No programa de hoje estamos debatendo o tema violência contra a mulher. Neste bloco eu vou chamar uma reportagem que nós fizemos na delegacia e contamos com a colaboração da doutora Camila. Doutora Camila, a sua vez aí na delegacia. Olá, Nelson. Olá, Teresópolis. Estamos aqui hoje na 110ª Delegacia de Polícia para entrevistar o Dr. Wellington Vieira, que é o delegado substituto, e vai nos esclarecer algumas perguntas com relação ao atendimento prestado às vítimas de violência doméstica aqui em Teresópolis. Dr. Wellington, como está sendo para a Polícia Civil zelar pelo cumprimento da Lei Maria da Penha? Bom, a Lei Maria da Penha ela é de 2006. E desde então, a Polícia Civil tem se preparado para dar às mulheres vítimas de violência o melhor atendimento possível e o atendimento que a lei lhes defere. Aqui em Teresópolis, nós não temos uma delegacia especial de atendimento à mulher. Essa delegacia existe no estado em 9 locais, mas a cidade de Teresópolis ainda não conta com essa delegacia. Por isso, a 110DP é responsável por dar atendimento a todos os casos de violência doméstica. E o que deve fazer a mulher que é vítima de violência doméstica aqui em Teresópolis? Bom, a primeira coisa que eu sempre tenho dito é vencer a barreira do medo e da vergonha. A mulher, quando é agredida dentro do seu lar, ela tem muito medo de vir à delegacia, medo de represália do agressor, e também tem muita vergonha de contar à polícia as suas mazelas. Então, a primeira coisa que a mulher tem que se conscientizar é vencer esse medo. Aqui nessa cidade, a gente conta para ajudar nesse mistério com uma secretaria municipal, que é a Secretaria de Direitos da Mulher, muito atuante e que faz uma parceria com a delegacia. Por isso, nós temos um considerável sucesso na apuração desses crimes.
E quais são os serviços e garantias oferecidos às vítimas de violência doméstica, com relação à privacidade, principalmente? Bom, a Polícia Civil dá toda a privacidade à mulher que quiser denunciar uma violência doméstica, seja ela física, moral, patrimonial, de qualquer tipo. Ela vai comparecer à delegacia, se quiser vai conversar reservadamente com um policial, quase sempre com um delegado que está presente, vai fazer o seu registro de ocorrência e o fato vai ser investigado imediatamente. Muitas das vezes eu determino que o agressor venha à delegacia, logo depois que a mulher faz a sua notícia crime. E aí ele é processado, o inquérito é formado e encaminhado para o judiciário para que a ação seja bem rápida e evite novos casos de violência, que é uma vontade da Polícia Civil que os casos não se repitam, porque muitas das vezes a repetição pode gerar uma consequência mais grave, quiçá um homicídio. Agora, aqui no Núcleo de Acolhimento à Mulher, que funciona no prédio da 110ª Delegacia de Polícia, vamos conversar com Eliane Almeida, que é a pessoa responsável pelo acolhimento às vítimas de violência doméstica. Eliane, qual é o procedimento do atendimento às vítimas aqui na 110ª? Bom, nossa sala funciona da seguinte forma. Toda mulher que é vítima de violência, o primeiro lugar que ela procura buscar é a justiça, a autoridade policial. Quando ela não liga para o 90, que é a Polícia Militar, ela vem direto aqui à delegacia, para fazer o registro de ocorrência. Aí nós criamos essa sala, a Secretaria da Mulher criou essa sala justamente para que ela não chegue aqui à delegacia e vá direto ao plantão, justamente pelo constrangimento que ela acredita ter, de ter que relatar tudo para um plantonista que é homem. Então, o que acontece? A gente funciona aqui, quando ela chega, ou a polícia traz, ou ela vem direto, ela passa por nós, nós fazemos todo o acolhimento dela, ou seja, pegar os depoimentos, ela nos relata exatamente o que aconteceu. Quando ela está mais calma, a gente conduz ela até o plantão, onde a gente acompanha esse registro de ocorrência, ao exame de corpo de delito, e fazemos aqui todo o procedimento necessário que a polícia, na verdade, faria, que é o encaminhamento para depoimento. Como agora nós temos a Secretaria da Mulher, a gente faz esse encaminhamento lá para a Secretaria, para essa vítima de violência. Então, ela se sente mais segura agora, que ela não precisa ir direto ao plantão, conversar direto com o policial, que geralmente é homem. Ela passa por nós aqui, depois de calma, é que nós acompanhamos ela até o plantão. E no caso do agressor ser reincidente, como funciona? Muitas das vezes são vários casos. Então, a gente não consegue guardar as pessoas, as vítimas aqui. Então, nós temos um programa no computador que, se ele for reincidente, na hora que a gente coloca o nome da vítima, automaticamente aparece o nome do agressor. E, com isso, a gente já sabe que é reincidente. E mesmo o procedimento, se ela foi vítima uma, duas, 3 vezes, todas essas vezes a gente conduz ela ao plantão, ela vai fazer o registro de ocorrência quantas vezes forem necessárias, até que o mandato de prisão do agressor seja expedido, no caso a prisão preventiva, seja expedido. Porque na maioria dos casos, quando a mulher constantemente ela é agredida, ela requer uma medida protetiva, que é do afastamento do agressor do lar, como também o afastamento do agressor dela. E essa medida é tudo passada pela Defensoria Pública, lá pela Justiça. E quando acontece isso, quando ele é reincidente, já tem a medida protetiva, a autoridade policial toma ciência e já expede logo o mandado de prisão preventivo do agressor. E para as mulheres que querem maiores informações, como é que pode fazer? Olha, nós trabalhamos aqui, eu e a Roberta, somos nós duas aqui no plantão, nós trabalhamos de 9 às 18 horas, finais de semana a gente trabalha em ritmo de contato, se chegar alguma vítima de agressão, o plantonista tem o nosso telefone, faz um contato conosco, a gente vem, acompanha, casos de flagrantes também, a gente vem e acompanha, e as pessoas, elas não precisam vir necessariamente aqui na nossa sala, por ser vítima de violência. As mulheres podem vir aqui para a gente orientar sobre essa Lei Maria da Penha, o que a mulher tem de direito para ela não ser agredida. Então, a gente tem um telefone de contato, que é o 23642-3793, e ela pode nos ligar e a gente vai passar todas as informações, o encaminhamento necessário que acontece lá na Secretaria da Mulher, que
todo um aparato das profissionais técnicas, né, que no caso é a advogada, é a psicóloga e é a assistente social. A nossa salinha aqui, a nossa sala, né, aqui é o primeiro atendimento da mulher, ou seja, ela é vítima de violência, de agressão, ela vem aqui à delegacia e nós fazemos esse acolhimento. Obrigado, Camila. Nós gostamos muito do seu trabalho, você fez um excelente trabalho de reportagem. Durante a entrevista, a doutora Norma Sueli, que é a secretária da Secretaria de Defesa da Mulher, ela pontuou alguns detalhes aqui. A senhora pode fazer, por gentileza, novamente? É porque normalmente todo mundo hoje, né, a secretaria passou a ser uma referência no município, no estado, todo mundo fala a secretaria. A secretaria, ela não atende só a mulher vítima de violência, ela tem vários projetos como a parte de geração de trabalho e renda, questão educacional, a saúde da mulher. E quando é específico da violência, a secretaria tem um setor que chama Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é o CRAM. Né? Nós abreviamos, é CRAM, que acompanha as políticas públicas das mulheres a nível nacional. O CRAM, inclusive, ele teve um projeto agora aprovado, ele vai ser reestruturado pelo governo federal, dando mais suporte para que a mulher em Teresópolis possa estar tendo esse atendimento. Lá quem estão? A advogada, assistente social e a psicóloga. O núcleo de acolhimento na 110 anteriormente já existia, ele estava voltado para a Secretaria de Segurança. Só que nós entendemos quando chegamos que não era ser caso de segurança, era preciso que ficasse com a Secretaria da Mulher para fazer esse acolhimento que a Eliane, que é a chefe do setor, colocou. Ela seja acolhida e se sinta à vontade. Dali ela é encaminhada ao CRAM, que é o anexo da secretaria. Como fica no mesmo terreno, digamos assim, a secretaria na frente, o CRAM no anexo, as pessoas se referem à secretaria. Mas a secretaria tem um trabalho mais amplo, não só com a violência. É importante colocar porque ainda existe muita questão do preconceito, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, eu vou à Secretaria da Mulher, você apanhou do seu marido? Não, não é. A Secretaria da Mulher é para discutir e trabalhar e orientar em todos os direitos trabalhistas, todos os direitos. Enfim, tudo que você imaginar enquanto direito, que é direito da mulher, a Secretaria dá esse suporte. Dentre eles a geração de trabalho e renda, que culminou no Espaço Mulher, que fica na Praça Olímpica. E as pessoas dizem assim, você é mulher vítima de violência? Não, eu sou uma empreendedora e eu trabalho e desenvolvo e mostro meu artesanato. Então, é muito interessante, foi ótimo o trabalho da Camila, parabéns, muito boa a colocação da Eliane, mas a gente pontuar isso, que a Secretaria, ela atende a todos os direitos da mulher, inclusive a questão da violência. E qual o setor? O CRAM. E qual é o novo braço? A Casa de Passagem. Porque quando não conseguimos resolver na delegacia, enfim, essa mulher corre um risco. Ela precisa sair do município, ou ela precisa sair do lar, ela precisa ser afastada, não só assim por uma medida protetiva. Então, nós já temos aprovado pela nossa Câmara de Vereadores a Casa de Passagem, que vai ser a primeira da região sudeste, ela já tem toda uma infraestrutura desenhada, digamos assim. Nós só estamos aguardando a verba do governo federal, que é uma parceria, um convênio entre o governo federal e a Prefeitura de Teresópolis, e será estruturado um consórcio entre os municípios limítrofes, e ali aquela mulher é passagem de 7 ou renováveis por mais 7 dias, ela está garantida para que a justiça possa ser acionada e dê a ela o suporte que ela precisa. Doutora Sueli, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Isso aí demonstra que o poder público tem se preocupado com a violência contra a mulher. Essa Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher, ela existe há quanto tempo? A secretaria foi criada no ano de 2008, em fevereiro de 2008 ela começou a ser criada, ela tinha um foco mais voltado somente para a violência. Quando nós assumimos o governo, o nosso prefeito, entendendo que a secretaria não deveria ter somente esse foco, que ela estava muito limitada, então, num plano de governo, nós fomos buscar
junto ao governo federal, junto ao governo estadual, uma infraestrutura, porque quando nós começamos todo governo novo, você tem muito a aprender, você tem muita coisa a ver. Então, vimos que Teresópolis precisava de uma política pública para as mulheres com âmbito, com uma abertura maior, não só com foco da violência. Antigamente era a secretaria um pouco restrita e o NIAM, o antigo NIAM, que algumas pessoas mais antigas conhecem, que a Patrícia fez parte. Pois é, então era muito restrito, Patrícia sabe que foi um trabalho do movimento de mulheres, eu fiz parte também enquanto conselheira. Eu era conselheira quando o NIAM foi criado, era do Conselho da Mulher, fui representando Teresópolis em 2004 na primeira conferência e fui representando o município mesmo, não como sociedade civil. Então, desde aquela época já havia essa preocupação com essas questões. E aí, quando agora é um plano de governo, o poder público, né, na pessoa do nosso prefeito, entendeu que tem que ampliar. E para ampliar, o que é preciso fazer? Ter a casa de passagem, ter o centro de referência, ter uma secretaria estruturada, tudo estruturado. Só fazer um diferencial aqui para o telespectador não ficar preocupado. Casa de passagem não tem nada a ver com casa de custódia, tá? Exatamente. Casa de custódia é uma coisa, casa de passagem nós estamos falando outra. de um atendimento à mulher vítima de violência, estamos falando também das crianças que a acompanham, porque essa casa tem essa estrutura para a mulher. É como se fosse um hotel onde a mulher vai ficar hospedada por um período para tentar tirá-la daquele ambiente de violência, do foco da violência. Para que a justiça possa acontecer. Então, isso é casa de passagem. Como diz, é uma casa onde a mulher vai passar o período. E tem a casa-abrigo que existe, algumas casas-abrigos que nós já tivemos necessidade de abrigar essa mulher. O poder público, quando observa, nós, secretaria, observamos que não tem condições dela ficar, o que nós fazemos? Nós a abrigamos. Ela sai num carro, que não é adesivado, não é o carro de polícia, ela tem preservada a sua vida, com um motorista treinado para isso, que a encaminha à casa-abrigo, que é fora do município. E é bom saber o seguinte, nenhum outro serviço, nós temos, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Social, o CRAS, CREAS, enfim, nenhum outro serviço é permitido fazer esse abrigamento. Somente pode ser feito pelo Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Nós é que acionamos a Casa-Abrigo, porque são endereços sigilosos e que só um serviço pode fazer, que é o caso do Centro de Referência. Então, vou fazer outra pergunta. Vamos primeiro resumir. Então, nós já sabemos, você, mulher que possa estar sofrendo uma violência, uma agressão dentro de sua casa, nós já sabemos que existe lei específica garantindo seus direitos. Nós já sabemos que existe um núcleo de atendimento na delegacia que, se você se sente constrangida de relatar o seu problema para um policial, não precisa ter esse receio. A Prefeitura Municipal mantém 2 mulheres numa sala específica na delegacia aqui de Teresópolis para fazer esse atendimento. Então, essas 2 mulheres vão lhe atender, vão ouvir o seu problema e depois elas vão lhe encaminhar para o plantão policial, para o delegado. Se assim a mulher desejar. Isso. Se não, é encaminhada para o CRAM e o CRAM vai fazer o tratamento psicológico e passa a ser um tratamento mesmo, Sim, que ela acaba com ficando certeza. adoecida. Então, ela vai entender quais são os reais direitos. Então, ela passa pela assistente social, ela passa pela psicóloga, se assim for necessário, e se ela estiver fortalecida e ela realmente eu desejo continuar todo esse procedimento, ela vai à advogada que a recomenda e orienta que retorne à delegacia, e aí sim, fortalecida, sabendo como vai fazer, porque uma vez ela fazendo a notícia, crime, não tem mais como retirar, a não ser à frente da nossa juíza, que aqui no caso é uma juíza, que vai entender se ela realmente tem essa vontade ou se ela está sendo constrangida pelo agressor a poder tirar. Isso é muito importante. Nós vamos voltar nesse ponto da retratação, depois feita a denúncia, feita a notícia crime, a queixa-crime, a gente vai voltar nesse ponto. Mas só para não perder o foco da questão, para deixar a mulher bem consciente do que ela tem direito, dos serviços que estão sendo colocados à disposição dessa mulher. Então nós temos o atendimento feito por agentes da prefeitura, mulheres.
a doutora Norma já me corrigiu aqui, se ela também não quiser ir direto ao delegado, ela vai... Ao CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Né? Então, quer dizer, a mulher vítima de agressão não tem motivo nenhum para se sentir constrangida. Num segundo passo, a agressão continua. Essa mulher não tem para onde ir. A prefeitura disponibiliza um local... Disponibilizará. Disponibilizar. Então, o projeto... Não, aprovado pelo governo federal, mas é que precisa... Então, tem o prédio... Nós já temos o terreno, o prédio, o local, temos tudo. Mas como é um consórcio, isso demora um pouco a acontecer. A senhora tem noção de quanto tempo a senhora está prevendo? Olha, não deve... Por termos um ano eleitoral, né, nós temos que ter isso muito em mente. Eu acredito que até abril, que é o período onde cessam todas essas movimentações, esse dinheiro já esteja, porque na verdade vai ser um prédio reformado, que é para esse atendimento que precisa atender a criança também, né? É uma coisa muito bem pensada. Já existe a planta, já existe. Nós estamos agora fazendo o consórcio, conversando. Essa semana eu já comecei a conversar com Petrópolis. Então, conversando com os nossos municípios, porque com certeza o problema não é de Teresópolis. O problema é regional. Então, essa casa de passagem não vai ser só para Teresópolis. Consorciada. Né? Agora, a nossa Câmara de Vereadores já aprovou a lei. Então, nós já temos a lei, nós já temos o prédio, nós já temos como ela vai funcionar. Nós estamos precisando somente que o governo federal, que é o nosso parceiro, ele disponibilize, porque existe a questão de contrapartida, o município já tem a contrapartida. Precisa chegar a verba federal para que a gente possa efetivamente concluir. Me veio uma outra pergunta aqui, que eu vou lançar à mesa. Nós temos 3 advogadas, uma assistente social. Vamos imaginar aquela mulher que é vítima de violência, o vizinho presencia isso, a mulher não tem coragem de fazer a própria representação. Terceiros podem notificar os órgãos públicos? Ou só a mulher que é vítima? Deixa eu falar para a Patrícia. Não, porque a do Nian, você, quando trabalhou... Vamos lá, doutora Patrícia, sua participação tão aguardada. Ela está muito calada, a gente... Mas temos que colocar que ela está calada porque ela está com a vozinha, ela está com a voz. Eu estou um pouco afônica e poupando um pouco, mas... eu acho que talvez a Norma pudesse responder melhor, mas eu acho que a pessoa pode não fazer a notícia, mas ela pode encaminhar para o órgão, fazer o sentido ao contrário. Eu não sei... Não, nós sugerimos o seguinte... Para ter contra o agressor, enfim, ter a denúncia, ter o inquérito, enfim, depois ter o processo, a vítima tem que querer, né? O que na verdade, olha só, como advogado eu já sei os procedimentos, mas eu preciso mostrar para o telespectador o que aconteceria se o vizinho que se sente... constrangido com aquela situação, o que ele pode fazer? Existe alguma coisa que ele pode fazer? Não, o que acontece? O que nós orientamos quando as pessoas nos fazem esse questionamento? Pedimos que façam a ligação para o 190, porque o 190, em caso de qualquer distúrbio, a polícia militar, ela é acionada e ela vai ao local e ela vai observar. E ali ela pode, como vamos dizer... visualizar e, se preciso, atuar. E existe o serviço nacional, que é o 180. Quem vai à prefeitura hoje vê a prefeitura está toda lá, rasga o medo, ligue 180, porque aí essa pessoa é orientada aí. Doutora Norma, a senhora tocou num ponto aí muito importante, eu não quero deixar isso passar em branco não. Porque quando a doutora Camila esteve na delegacia, eu estava junto, nós fomos lá fazer essa entrevista, que ela fez muito bem, inclusive. E enquanto ela fazia essa entrevista, eu fiquei nos bastidores, tive a oportunidade de até conversar com algumas mulheres que estavam lá para ser entrevistada pelo delegado, que foram vítimas de violência. E eu fiquei sabendo de uma reclamação latente delas, entendeu? Que a nossa polícia militar não estaria respondendo ao 90. Isso é uma coisa muito séria. Muito complicado. O dever do policial é proteger e servir. Então, se a pessoa é vítima, é agredida e liga para o 90 e não tem o respaldo da Polícia Militar, isso é algo erradíssimo e que nós temos que apurar. Exatamente. E aí o que eu tenho outra sugestão, porque eu já fiz isso quando não tive ainda a oportunidade de conversar
com o comandante Neves, mas no comando anterior, como é que nós fazíamos? As pessoas entravam, eles acionam o 190, não sendo atendidas, as mulheres não sendo atendidas, elas nos acionam, nós pegamos o horário em que foi feita a ligação, o dia em que foi feita a ligação, e nós encaminhamos ao comando essa denúncia. E pedimos que, é tudo feito por escrito, porque eu não faço nada verbalmente. E faço essa recomendação a todos da equipe, é tudo por escrito, que isso fica documentado. Se amanhã vier a acontecer alguma coisa com essa mulher e ela tiver acionado, ou o vizinho tiver acionado, qualquer munícipe tiver feito alguma coisa e a polícia militar não compareceu ao local, não somos nós que vamos responder, não é a delegacia, não é o vizinho que vai se sentir culpado. Aquele policial que, por um acaso, não cumprir, a mesma acontece com a delegacia. O que aconteceu com a mulher lá em Minas Gerais? Exatamente. O mesmo acontece com a delegacia. Nós fazemos por escrito ao superior hierárquico e pedimos que se pronuncie. Então, eu recomendo, se existe esse fato, que as pessoas vão e façam por escrito e nós vamos encaminhar ao comando dia e horário, porque aí nós chegamos ao policial que não cumpriu com o seu dever, que é o dever dele, não só enquanto profissional, mas o seu dever cidadão. Tá certo. É importante, por que eu falei essa questão, só a mulher pode fazer notícia crimes lá na delegacia? Porque às vezes, você imaginar que qualquer um pode fazer, é bom deixar claro que não, a denúncia é feita por ela, por quê? Isso inibe até ela de se abrir, às vezes, com uma amiga, com alguém que já é o primeiro passo, em contar para alguém aquilo que está acontecendo. Porque, veja bem, nos coloquemos no lugar dessa pessoa. Todos nós aqui devemos ter algum problema, não digo de violência, mas, enfim, cada um de nós tem traz a sua história pessoal. Né? Então, se coloque nessa situação de você estar sendo violentado, mais na questão psicológica, eu acho até mais forte. Qual a dificuldade que você tem em explicar, em colocar isso para alguém? Doutora Marisa, a gente vai continuar esse tema no próximo bloco, a gente precisa fazer um pequeno intervalo, mas só deixar claro o seguinte, nós estamos debatendo aqui se o vizinho pode ou não acionar o poder público em caso de violência contra a mulher. Não pode. Tá certo? Ele pode fazer a denúncia anônima, a polícia vai lá investigar e tal, mas se a mulher não quiser representar contra o marido, não dá em nada. Vai iniciar o processo. No entanto, eu vou chamar a atenção para uma coisa. Como advogado eu falo, havendo crianças sendo agredidas, nós não devemos, nós temos a obrigação de acionar o serviço público, a polícia militar. Tá certo? Então, se durante a violência você focalizou que existem crianças ali naquele ambiente, então proteger a criança é a condição principal. Denuncie. Tá bom? Faremos um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Aguarde. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. No programa de hoje, violência contra a mulher. Nós temos aqui no debate a presença da doutora Marisa Gáudio, representando a OAB Mulher, Comissão OAB Mulher. Doutora Marisa, o que é a Comissão OAB Mulher? Qual o papel dessa comissão frente à sociedade? Nelson, foi até interessante você ter feito essa pergunta, porque às vezes as pessoas fazem esse questionamento, né? O que seria essa comissão? Na verdade, nós apelidamos de OAB Mulher, similarmente ao que tem no Rio de Janeiro, porque é a Comissão Permanente dos Direitos da Mulher Advogada. É um nome enorme, né? O que seria isso? Direitos da Mulher Advogada. Então, você tem que zelar, obviamente, pela mulher advogada, ver se ela está sofrendo alguma discriminação, às vezes no fórum, por serventuário, por um magistrado, enfim, apurar denúncias que cheguem a nós. Então, só para resumir, para a gente não ficar explicando tudo. Mas seria isso institucionalmente. É importante colocar isso. Isso é para a mulher advogada, sim. Porém, a mulher advogada, antiprofissional, ela é mulher. Né? Então, socialmente, na área social, você pode abraçar outras causas referentes à mulher. Né? É o que a gente estava comentando um pouco atrás sobre o problema que não é nosso. Né? As pessoas às vezes não entendem. Por que você está tratando de violência contra a mulher? Teve alguma advogada que foi agredida? Não necessariamente, pode até ter. Né? Mas a gente tem que estar atento, OAB, né, órgão, para as questões sociais. E quando uma pessoa quer ir ao judiciário para resolver
qualquer pendência dela, que ela tem algum problema, ela procura o advogado. Então, o advogado é esse instrumento, é ele que vai levar essa pessoa para pleitear, né, aquele direito judicialmente. Então, a OAB tem que estar realmente antenada para essas questões sociais. Então, quando eu participava da comissão anteriormente, não como presidente, eu conhecia a Norma. A Norma teve uma atitude que eu quero ressaltar que foi belíssima, achei, sabe, muito legal, muito interessante, que ela procurou a OAB. Olha, eu sou secretária, né, eu estou procurando a OAB porque eu acho que a gente pode fazer parcerias em prol dessa situação, não da violência, mas das questões relacionadas à mulher. O que né, procurou a OAB como procurou outros órgãos, tá? Então, depois que eu me tornei presidente da comissão, nós passamos realmente a fazer essa parceria, por quê? Tudo que a gente puder agregar é interessante. Claro. Então, nós temos parceria forte com a Secretaria da Mulher, a gente já fez eventos, não só na questão da violência, que nós trouxemos até o delegado Wellington para conversar sobre isso, nós conversamos sobre questões econômicas, sociais, nós estamos também com um parceiro que é a OCB-RJ, Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Rio de Janeiro. Né? Por que cooperativa? Um dos problemas da violência contra a mulher é o problema econômico, que a mulher se sente acuada, então ela tem que ter ali opções para ela, financeiras, para poder romper aquilo muitas vezes. Então o cooperativismo é sim uma das vertentes, né, para a gente poder, para essas mulheres se organizarem. Né? Não só para as mulheres vítimas de violência, vamos deixar claro, né? Até porque ela falou da secretaria, mas porque é um tema que a gente está aqui colocando hoje, né? Então essa é a importância. Então a OAB Mulher, ela está aqui, digamos, para receber essas mulheres, não só advogadas, nessas questões. A OAB vai entrar com uma ação, vai né, pleitear, cuidar desse processo? Não, a OAB não vai fazer isso. Mas ela pode receber aquela pessoa que está com problema e encaminhar lá para o setor lá, o CRAM, ou a própria secretaria para a delegacia, enfim, mas fazer também esse acolhimento, conversar, explicar quais são os direitos dela, isso nessa questão da violência. Mas tem diversas outras questões também que a gente precisa trazer para Teresópolis, a vara de violência doméstica que nós não temos e está sobrecarregando o MP, está sobrecarregando. A questão aqui em Teresópolis é que a gente ainda está lutando pelo segundo juizado especial civil. Como outras questões, né? Então, eu já até conversei com o presidente sobre isso, a gente tem uma vara de violência, né, doméstica, seria excelente, mas a gente acredita que só venha depois um outro passo, depois da mais logicamente nós estamos querendo a primeira briga agora da OAB, na presidência do Dr. Jefferson de Faria Soares, é a criação do novo fórum. Com a criação desse novo fórum, a gente vai ter outras salas, mais espaço, e aí eu acho que a coisa fluiria com mais facilidade. Doutora Maria, a senhora tocou num assunto aí que a senhora vai falando, a gente vai pensando, vai ruminando esse problema. Nós já falamos aqui do problema da mulher negra, pobre, né? Mulher negra, pobre. A Tânia que ainda comentou outros adjetivos aqui. Coitada, é muito sofrimento para uma mulher só. Mas, infelizmente, a violência, ela não escolhe classe social, não escolhe raça, credo, porque infelizmente aqui em Teresópolis nós tivemos um advogado agredindo a namorada, que também era advogada, ele foi preso, quer dizer, é uma coisa lamentável, entendeu? Infelizmente é fato. Aí eu vou fazer o seguinte, nós temos aqui também no programa de hoje a doutora Patrícia, que ela trabalhou com esse problema antes da existência da Lei Maria da Penha. Não é isso, doutora? Como funcionava isso antes da Lei Maria da Penha? Foi importante a colocação da Norma no bloco anterior, né, que ela fez uma parte histórica. Antigamente era o NIAN, que era o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher. Ele era ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, que tratava com todas as partes sociais, né, os serviços do Executivo. E pelo movimento da mulher, né, em Teresópolis, não sei se vocês se recordam, o público lembrar, esse movimento ele iniciou basicamente por causa do caso daquelas 3 meninas que foram assassinadas em Teresópolis. No estadual? Exatamente. E que aquilo acabou, né, se perdendo, e como não se tinha nada, então as mulheres começaram a perceber que eram casos repetidos e começou a se perceber um número crescente de casos de violência em Teresópolis. Então um grupo de mulheres resolveu reativar, era muito antigo, né, o Conselho da Mulher, ele se perdeu durante os anos.
nem era de Teresópolis ainda. Mas aí teve o Reage Mulher, foi o grupo de mulheres que ele reativou o conselho. E o conselho começou a fazer um movimento para que a delegacia se mexesse mais, né, e desse atenção. E a gente começou a ver que isso foi um movimento nacional, né? Teresópolis abraçou essa causa. O NIAM funcionava, era exatamente aquela salinha onde teve a entrevista com a Eliane, era só aquela salinha, era uma assistente, na verdade era uma assistente social, a advogada e muito boa vontade, mais nada que a gente tinha na época. E voluntário, né, Patrícia? Eram os voluntários, a gente tinha 2 voluntários que trabalhavam com a gente. Então, na verdade, era assim, a gente começou o trabalho no delegado da época, né, com muita dificuldade, porque os agentes, né, eles não tinham a preparação, não tinham a capacidade, e a gente foi trabalhando aquilo, montando para que pudesse ter o trabalho inicial era de elevar a autoestima da mulher, né, para fazer com que ela saísse daquele ciclo de violência. A gente tinha a Secretaria de Desenvolvimento Social, que era quem dava o suporte. Até, graças a Deus, a criação da Secretaria da Mulher. Eu queria aqui fazer um parênteses e lembrar que no programa eu estava percebendo a importância da Secretaria da Mulher, né? Que muita gente fala assim, os casos aumentaram, os casos diminuíram. Primeiro, não aumentaram os casos, aumentaram a coragem das mulheres de levantar a questão, né? Porque você tem que levantar, tem que tirar a poeira debaixo do tapete, tem que mexer. Vai mexer na questão dos filhos, vai mexer na questão profissional. A Comissão da Mulher da OAB, ela é importante porque a mulher advogada, ela também sofre ela é vítima de violência, né? Muitas vezes ela deixa de advogar porque se percebe, não sou capaz de cuidar da minha família, de cuidar, então eu vou abrir mão da minha vida pessoal. A gente sabe de casos assim, que o marido faz toda aquela violência psicológica. Não, ou você dá conta da casa ou você vai ser advogada. Não, então eu vou dar conta da minha casa, porque realmente eu sou mulher. Aí vai, né, deixando. A gente vê várias advogadas que só vão ser advogadas quando se aposentam, quando os maridos se aposentam, porque esqueceu. Posso dar um exemplo? Sim. A nossa promotora aqui. Nosso promotor me contou esse caso, que ela se formou, tá certo? E não advogou por conta disso, porque tinha uma filha recém-nascida, a doutora Anaísa Malhardes, foi minha professora, inclusive, de Direito Penal. E ela contou, Nelson, quando eu me formei, eu não pude advogar por conta da minha família. Aí depois, eu acho que ela se separou, me parece que foi isso, só então ela tomou as rédeas da própria vida, percebeu que precisava ter uma fonte de renda. Como ela tinha se afastado do direito, ela voltou a estudar, fez o concurso para o Ministério Público, passou, hoje está aí na Promotoria de Interesses Difusos do município, mas é um exemplo de mulher que abdicou da sua vida profissional em prol da família, né? Porque me parece, se eu estiver falando alguma besteira, doutora, me desculpe, mas a história que a senhora me contou na época parecia que era isso. Só pontuar que às vezes, o que ela está querendo dizer é assim, às vezes é para uma opção que o marido e a mulher conversam, né? E às vezes é por uma questão de violência. Ela está pontuando a questão da violência, que às vezes a mulher se afasta e ela não quer, não é isso? Exatamente. Porque senão vai ser todas as mulheres que não estão trabalhando não são é vítimas de violência. Não é o caso. E tem a institucional também, né? Porque a advogada institucional, profissional, e às vezes ela chega e não é vista. E ainda mais, advogada, mulher, né? Mulher negra. A gente ainda escuta aquela frasezinha assim, vai diminuir saia que o juiz defende. Exatamente. Isso é muito ruim. Eu já tive cliente que quero ser atendido pelo advogado, não por advogado. Como se a advogada soubesse menos. Já vi no pessoal caso, não, já vi com colegas meus, não, quero ser atendido pelo doutor. Pensamento machista. Doutor, vá na audiência. Existe, né? Doutor Marias, e a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, o que todo mundo fala da Lei Maria da Penha é que não cai na cesta básica, né? É o que as pessoas falam mais. Por que as pessoas falam isso? A Lei Maria da Penha, ela trouxe isso expressamente, né? Que você não faz a transação penal da Lei 9.099. Esse é o grande diferencial, porque antes não acontecia isso, né, Patrícia? Ela, na época do NIAM, acho que ela ia completar, tinha essa situação. Então, o que acontecia com o agressor? Ele ficava por aí mesmo. Poderia até acontecer, tá, gente? Não é que a lei... mas a lei não tinha nenhum respaldo legal para isso. Não é isso, não é que não tinha. Mas brigou-se durante tanto tempo para criar essa lei, foi a própria mulher que foi agredida, né? Que buscou isso. Justamente lembrando que só temos a legislação por conta internacional.
Porque no Brasil, isso é muito importante, sério, né? Isso é muito sério, porque já estava passando o prazo legal, 19 anos com 20 já estaria, né, extinto todo aquele processo, e os advogados da Maria da Penha recorreram à Corte Internacional e, por acordos estabelecidos e escritos, né, assinados, com o Brasil fazia parte, o Brasil foi praticamente, dizemos assim, obrigado, né, a cumprir com esse acordo, e aí sim a Maria da Penha teve o seu direito garantido. Eu tenho uns dados aqui que me chamaram a atenção agora. Você sabe a profissão da Dona Maria da Penha? Alguém sabe? Biofarmacêutico. Biofarmacêutico. Alguém sabe a profissão do marido do agressor? Não me lembro. Eu sabia. Pedreiro? Gari? Professor universitário. É isso mesmo, professor universitário. Ela era biofarmacêutica. Na primeira agressão, deu um tiro, e na segunda, eletrocutou. E ela ficou, olha só, ficou paralítica. Está paralítica. E continua atuante e trabalhando na sua região. Era mais fácil justamente do agressor ficar livre, não ser preso, ou enfim. E isso também facilitava que as mulheres que ficassem arrependidas até por uma questão psicológica, por sofrer aquela violência psicológica e moral, irem lá e voltarem atrás, que é o que a gente fala a questão da retratação, que a norma colocou bem, que na frente da juíza, elas aí vão falar, não podem voltar lá na delegacia e falar não é nada disso. Entendeu? Então vamos deixar claro, como acontecia antes da Lei Maria da Penha, nós temos a previsão no Código Penal, no artigo 129, de lesão corporal. Tá certo? Então toda agressão sofrida por uma mulher antes da Lei Maria da Penha... É importante que se diga que era lesão corporal leve. Então, eu vou dizer isso. Independente que é o que do grau de lesão que fosse. Que acontece... era pior ainda. Não, na verdade o Código Penal diz o seguinte, toda lesão que imobiliza a vítima por mais de 30 dias, ela se torna uma lesão corporal grave. Toda lesão que a vítima fica imobilizada por menos de 30 dias é uma lesão corporal leve. A maioria dessas agressões sofridas por mulheres causam hematomas, tem um fator psicológico às vezes maior do que o físico. Maior do que o físico. Então elas geralmente caem em lesão corporal leve. Essa lesão corporal leve, a pena dela vai até 1 ano de detenção. Por ir até 1 ano, 1 ano, se não me engano, 1 ano ou 2 no máximo, não me falha a memória aqui agora. Mas as penas onde o acusado vão até 2 anos, elas caem no Juizado Especial Criminal, que é a Lei 9.099. Na Lei 9.099, o agressor ele tem o benefício da transação penal. O que é o benefício da transação penal? Ou paga a famosa cesta básica, ou presta serviço à comunidade, que hoje, inclusive, o Ministério Público está dando preferência à prestação de serviço à comunidade, uma vez que existem várias pessoas aí com alto poder aquisitivo. E nem chegava a juiz, né? Não chega. Ministério Público, a transação penal. Não existe nem a denúncia, né? É um oferecimento que o Ministério Público faz, um benefício. Mas temos que chamar a atenção também o seguinte, o agressor ele não pode ter cometido nenhum crime e ter usado esse benefício. Tá? Usou o benefício, ele fica 5 anos impossibilitado. Se ele cometer nova agressão, aí não tem jeito, ele vai ser julgado e possivelmente condenado, tá certo? Com o advento da Lei Maria da Penha... Qualquer crime, né? Qualquer delito. Qualquer delito. Com o advento da Lei Maria da Penha, o que mudou? Mudou que a lesão corporal cometida dentro do lar, pelo cônjuge, né? Ela tem uma lei específica, tá certo? E uma condenação maior, passou 3 anos. E então, tipifica que é violência. Não tipifica só a violência. Do ambiente doméstico, é contra a mulher. Não, contra a mulher. Pode ser de uma mulher contra outra mulher, não é verdade? Exatamente. É no âmbito doméstico, mas não precisa ser marido e mulher. É no âmbito doméstico de mulher para mulher, digamos assim, né? Parodiando aí. As relações homossexuais estão previstas também. Certo. Então, onde existe uma relação marital, vamos dizer assim? Dentro do âmbito familiar, né? Ali dentro daquelas... Então, o que acontece? Nesse caso, a lesão corporal, ela é prevista na Lei Maria da Penha e ela tem diferenciais. Quais os diferenciais?
Na Lei 9.099, por ser uma ação penal privada, ou seja, ação penal privada, a pessoa pode se retratar. Vai lá, faz a queixa-crime e depois se arrepende. Ah, doutor, não quero mais, fiz as pazes, acabou. Na Lei 9.099, isso é possível. No entanto, na violência doméstica, não se pode mais. Uma vez deflagrada a representação, a vítima não pode mais se retratar, sob pena, inclusive, de responder sob denunciação caluniosa. Ou seja, ela vai lá, né, movimenta a máquina judiciária, movimenta a delegacia e depois se arrepende, tudo bem. Ela vai tirar do agressor, do abusador, a responsabilidade, mas ela vai responder. Então isso é bom ficar atento. Não é isso, doutora? Falei uma... Exatamente, é muito importante. E toda vez que elas chegam ao nosso serviço, nós colocamos isso. Para que elas tenham bastante consciência, até para evitar, que a gente sabe, o ser humano é muito complexo em suas ações. Às vezes quer se vingar um do outro e, eu vou lá, eu digo, o serviço vai me defender. Não é bem assim. Não é bem assim. Passa por todo um processo e ali vai ser julgado. Chega lá na frente, fica provado, né, efetivamente provado, que ela mentiu, que ela fez isso enquanto... Ela responde também, né? Não tem essa questão, não. A justiça é para todos, para homens e mulheres. E é isso que nós estamos lutando. Isso é muito importante ser colocado, a questão de gênero é o quê? Igualdade de condições. A nossa Constituição é clara. Todos nós temos direitos iguais. Então, é para homens e mulheres. O que nós não queremos é que coloquem, como era anteriormente feito, daí surgiu a lei, o olhar, o foco, que essa questão doméstica, essa questão domiciliar é uma questão pequena. E nós estamos agora numa luta que com a transformação, a mudança, o estudo, o reestudo do Código de Processo Penal, querem mexer com essas leis de menor potencial ofensivo. E se isso acontecer, nós podemos vir a ter problemas, porque voltamos a todo esse processo. Então existe um grande movimento nacional para que isso não aconteça, e nós pedimos aos nossos legisladores que tenham muito cuidado em pegar qualquer, não é só Maria da Penha não, qualquer lei que atende a esse social, que tem um olhar diferenciado sobre o ser, a criança, a mulher, o idoso, enfim, que tenha muito cuidado para que não tenhamos um retrocesso, porque senão um país sem lei fica fora de controle. É bom a gente salientar, doutora Norma, que nada é perfeito. Claro. Né? Existe a lei, existem pessoas bem intencionadas, mas existem também aquelas pessoas que... Existe legislador que é agressor. Existe. Né? E essa pessoa, ela tem todo o interesse que a lei não se fortaleça, não aconteça. Então nós temos momentos em que a mulher pode pensar assim, por que eu vou fazer essa queixa-crime, essa notícia-crime, se não vai dar em nada? Chega lá, ele paga lá 300, 200 reais de fiança e nem preso fica. Tá entendendo? Com raiva de mim, vai fazer alguma coisa. Vai aumentar a violência. Por isso é tão importante o que a Norma lembrou aqui, a gente não tinha colocado isso, é porque é uma questão que ainda está... tramitando, enfim, mas já que ela lembrou, é importante colocar que houve já uma audiência pública sobre isso em favor da Lei Maria da Penha, né, que as pessoas não se alarmem em relação a isso, que foi um direito conquistado e todos nós, sociedade, estamos lutando para que isso seja mantido. Eu acho que a intenção do legislador, penso eu, nessa questão da alteração do Código de Processo Penal, não é de forma alguma mexer com a Lei Maria da Penha. Eu acho que está entrando no bolo da coisa, por isso que a gente está já com representantes na Assembleia Legislativa, no Congresso, enfim, para pontuar, não, peraí, mas olha, isso aqui tem a Lei Maria da Penha que nós não podemos voltar atrás. Até porque nem todos os legisladores são operadores do direito. Exatamente, não sabem. Então, os operadores do direito cabe observar e acompanhar e chamar a atenção. E eu toquei nesse ponto porque, para que a sociedade veja que os operadores do direito estão comprometidos com esse trabalho. Então, vamos chamar novamente a atenção. Sabemos que existem falhas, sabemos que nem sempre a coisa termina da forma que nós imaginamos que seria a forma justa, mas é importante lembrar
É preciso que haja a denúncia, é preciso que a mulher vítima de violência não se cale, que crie coragem, se for preciso, que crie coragem até para sair do lar. Porque se assim não for, a violência se perpetuará. Nós faremos mais um pequeno intervalo e voltaremos no próximo bloco com as considerações finais. É só um momento. Estamos de volta com o último bloco do OAB em Foco de hoje. Estamos comentando, debatendo o tema violência contra a mulher. Vamos deixar claro aqui que nossa intenção é orientar, é mostrar as dificuldades, é mostrar também o que existe de bom e de ruim na legislação e na atitude dos órgãos públicos municipais e até federais, né, doutora Norma? Nós fizemos um comentário, eu fiz um comentário da Polícia Militar, que me parece que não tem atendido os telefonemas das mulheres que são vítimas de agressão. Eu chamo a atenção novamente para isso, porque no momento em que nós falamos que a mulher precisa ter coragem para denunciar o seu agressor, nós que não somos vítimas de violência, também temos que ter coragem de denunciar esses pontos, essas falhas do poder público. Pensar, nós não temos nada a ver com isso, temos sim. É função nossa, nós vivemos em sociedade, em coletividade. Então não pense que o que acontece no muro do vizinho não reflete na nossa casa, porque reflete. Isso é uma coisa bastante importante. Nós vamos passar agora para as considerações finais. Eu vou passar a palavra para a doutora Patrícia, para que ela está com um probleminha na voz, mas ela tem se esforçado aqui e ela vai para as suas considerações finais, doutora Patrícia. Queria agradecer a oportunidade, da gente mais uma vez falar sobre esse assunto. É um assunto sério, grave, e que você falou, a gente não pode dizer que não tem nada a ver com isso. A gente tem muito a ver com isso, até porque se a gente tem filhos, o nosso filho pode ser ou vítima ou ser o agressor no dia seguinte, né? Principalmente se formos vizinhos, né? Os filhos podem ser namorados e daí criar novas relações, novas famílias de abusadores e continuar o ciclo de violência. Gostaria muito de agradecer, que eu falei no outro bloco, mas o trabalho ressaltar, o trabalho da Secretaria da Mulher e lembrar uma coisa muito importante, por que do denunciar? Em Teresópolis, pelo menos noticiado, nós não temos nenhum caso de que as mulheres tenham procurado os serviços, e tenham vindo a óbito, como aconteceu aquele triste caso em Minas Gerais. Não, temos sim, temos óbito aqui em Teresópolis. Não, temos, mas não passou pelo serviço. Não passou pelo O que eu quero lembrar é o seguinte... Que eu estive na delegacia, doutora Patrícia, desculpa, e inclusive eu vi a foto lá do agressor, está sendo procurado pela polícia. Não, mas esse é anterior. É anterior. O que eu acho importantíssimo ressaltar é que as pessoas, infelizmente, têm essa questão. Serviço público não faz nada, enrola, é trabalho para inglês ver, não é. O serviço trabalho que como é o nome do CRAN, o atual CRAN faz, ele é importantíssimo e ele é eficaz, A moça lá em Minas Gerais, que mostrou na televisão a morte dela, em Teresópolis, a gente não teve isso, a gente não tem isso, Então, o fim da relação é um trabalho extenuante, é um trabalho de formiguinha, Tem todo aquele espaço que a Norma falou, psicológico, moral, social, até chegar ao jurídico, mas ele existe, ele é eficaz. Então as mulheres elas têm que lembrar que não, existe o fim da violência. Tem como isso acontecer, ter um basta. Aquela relação viciada tem que ser rompida, A coragem é o primeiro passo e tem todo um serviço público, o município está de parabéns, o governo, a secretária Norma está de parabéns, porque esse serviço funciona na cidade. Nós não temos nenhum caso de registros de óbitos de uma mulher que tenha procurado serviço, que tenha procurado ajuda e não tenha sido ajudada. Bem pelo contrário, a gente tem casos muito maravilhosos de mulheres que hoje em dia são altamente independentes, físico-emocionais, Então, é uma coisa que tem uma solução, Ela é demorada, ela é lenta, mas tem vários profissionais aqui que podem ajudar. Era essas considerações. Doutora Patrícia, nós também temos que agradecer a sua participação,
agradecer a Prefeitura que disponibilizou, a senhora está na Procuradoria-Geral do Município. Passar a palavra agora à nossa assistente social, querida Tânia Luna, suas considerações finais. Bom, eu quero deixar um recado para as mulheres de Teresópolis, né? De repente, para as mulheres do Brasil inteiro que possam estar nos assistindo, quem sabe? Olha, acorda, né? Mulher, acorda. Nós temos serviços aqui em Teresópolis para ajudar na sua proteção, né? Denuncie. Não permita que a violência que você possa estar sofrendo permaneça no âmbito doméstico, a gente está falando de violência doméstica, né? Tire isso de dentro da sua casa, porque você precisa de alguns apoios e de repente você não vai encontrar ali dentro. E quando eu falo isso, eu não estou menosprezando a família nem os amigos, né? Mas é muito comum você ouvir da melhor amiga e você ouvir da mãe ou de familiares mais próximos, olha, pior, ruim com ele, pior sem ele, é melhor deixar como está, você vai mexer nisso, pode piorar, né? Afinal de contas ele põe o pão dentro da sua casa. Então, assim, faça alguma coisa. Você tem como denunciar, você tem como pedir ajuda. Quando a gente fala denuncie, né, esse termo denuncie pode parecer muito forte, até amedronta. Como eu vou denunciar o pai dos meus filhos? Mas procure ajuda, né? Procure o CRAM, né? Procure as instituições que te receba e que vai te ouvir e que vai te aconselhar, que vai te orientar. Eu estou falando isso para as mulheres, mas também quero deixar um recado para os homens. Os homens também, que muitas das vezes são vítimas, né? O homem que é vítima, olha, a mulher que provoca, a gente sabe disso, porque eu já atendi milhões de casos assim, nesses 20 e poucos anos de profissão, né? Olha, bate, porque se você não bater, você não é homem, eu já andei com fulano, beltrano, cicrano, e provoca. Esse homem, né, que eu acho que também é uma vítima, né, que procura um serviço especializado, que eu tenho certeza que se procurar o CRAM, ele vai ser orientado, né, porque dessa forma ele vai estar protegendo essa mulher, né, vai estar se protegendo a sua família. E também deixar um recado para todo mundo, para a sociedade, poder público, para todo mundo, e faço referência a um político que eu admiro muito, que é o Cristóvão Buarque, que ele, para mim, é um dos políticos mais inteligentes do que o Brasil já ouviu falar, porque ele bate, ele teima na questão da educação. Né, que eu concordo com ele, que a educação é fundamental, que a educação é o que vai fortalecer, embora Maria da Penha, que deu o nome à lei, seja uma mulher esclarecida, uma mulher com nível superior e o marido também, mas a maior parte, um número muito grande de violência, de agressão, de violência doméstica acontece entre casais onde as mulheres são submissas, onde as mulheres são financeiramente, economicamente dependentes e por isso se tornam afetivamente, moralmente, psiquicamente mais frágeis. E eu, por exemplo, eu acho que se eu não tivesse estudado, eu poderia com certeza ter casado com um homem que não é o pai dos meus filhos e poderia estar levando muita cacetada, porque eu sou uma mulher muito atrevida, eu acho que eu apanharia, né, se eu tivesse... Então, eu sempre ouvi do meu pai, que era um alcoólatra, ele dizia, olha, estude para você não depender de homem para nada. Porque um dia que um homem levantar a mão para você, você passa a mão nas suas coisas e vai embora. Né? Então esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Para aquelas que não têm condições, corra atrás de um emprego, corra atrás de um trabalho, corra atrás de ajuda e mantenha os seus filhos assim, com clareza do que é dignidade, do que é caráter, do que é sobrevivência de uma forma mais digna. É só isso, por enquanto. Tânia, no início do programa nós fizemos um diferencial de violência e agressão. E eu vou pontuar uma coisa que você falou muito bem e acabou dando exemplo do seu próprio pai. Educação é uma coisa, cultura é outra. Sim. Né? A pessoa pode não ter cultura nenhuma, não ser formada e ser uma pessoa educada. Você vê, seu pai era alcoólatra e te deu uma orientação perfeita. Certeza. Né? Nunca dependa, não é de homem não, de ninguém na sua vida, de ninguém. Financeiramente. Né? Então realmente é importante a gente pontuar isso. A agressão, ela não escolhe, como nós já falamos, classe, educação, cultura. E eu sei que às vezes para a mulher que está aí do outro lado, nos assistindo, pode pensar, para vocês é fácil falar, né? Você não está na minha pele, mas é preciso que tenha coragem. Eu vou passar a palavra para a secretária advogada, professora, doutora Norma Sueli. Eu até brincava que, às vezes eu estava comentando com alguém, a Norma vai no programa, mas é Sueli. Eu sei, é Norma Sueli. Às vezes eu falava, mas a Sueli vai. Não, mas é Norma, eu sei, gente, é o nome composto. Norma Sueli. Então, a secretária Norma Sueli, para suas considerações finais.
Primeiro de tudo é agradecer muito a OAB, agradecer muito a instituição a qual também eu pertenço, né, enquanto advogada, e ver esse trabalho voltado para o social, parabenizar o nosso presidente, né, pela comissão, essa abertura da comissão. Eu acredito que também estejam as outras comissões fazendo esse trabalho. Agradecer a você, Nelson, pelo programa, que realmente a condução foi muito boa. É um tema muito difícil, é um tema muito pesado, e a gente conseguiu conversar, falar, e eu acredito que de uma abrangência, porque esse assunto dá para se falar em muitos programas. Agradecer a Patrícia, os elogios, né? Nós estamos nessa luta já há algum tempo, estamos as duas no poder público, é bom a gente não estar somente na luta, a gente poder ter acesso ao poder público e colocar, né, as nossas ações, porque não basta só falar, a gente tem que agir, né? Fala e ação. Agradecer a Tânia e também ressaltar o trabalho maravilhoso de Mães contra a Pedofilia, que a Tânia está à frente, assim como também na Vara da Infância, não é isso, Tânia? Se eu não estou enganada. Isso. Então, somos pessoas, somos seres humanos, profissionais, pessoas envolvidas com a questão social. E deixar o recado novamente, reforçar. A mulher precisa romper com o medo, a mulher precisa procurar os serviços. E a gente fala sempre procurar os serviços. E o nosso serviço fica a Rua Heitor de Moura Estevão, é a antiga Itapicuru, né, do Castelinho, 279. Lá funciona a secretaria e o CRAM, né, o Serviço de Atendimento à Mulher que é vítima de violência. O CRAM não dialoga com os homens. Às vezes nós temos recebido alguns casos desses que a Tânia colocou, de homens que nos ligam e nos pedem orientação. E aí quem normalmente atende a essas pessoas sou eu, porque eu não posso misturar os dois serviços. E a secretaria, ela tem um compromisso com o social. Então, nosso trabalho é também ouvir. É lógico que eu não vou atendê-lo, mas orientá-lo, procure o serviço em tal lugar, porque é um direito que ele tem. E como operadores, voltando do direito, nós estamos aqui para garantir o direito do cidadão. E o nosso telefone é 2643-4741 e 2643-4237. E se quiser falar diretamente com a secretária, 2643-4884, que às vezes a pessoa não quer falar com outra pessoa, quer falar direto comigo. Eu atendo, eu recebo, não precisa de agendamento não. Qual é o nosso lema? Romper com o ciclo da violência. Muito obrigada, um beijo no coração de todos e todas. Muito obrigado, doutora Norma. A senhora mostrou que tem fácil acesso com a população, então aproveitem, ela já disponibilizou os telefonemas aqui, os telefones. O nosso horário é de 9 às 18, eu esqueci o horário, foi bom você lembrar. Agora, sem problema. Tá, muito obrigado, doutora. Nós vamos agora passar a palavra para a doutora Marisa Gaudi, representando aqui a OAB Mulher, Comissão OAB Mulher. Doutora Marisa, muito obrigado. Suas considerações finais. Nelson, eu acho importante de tudo que a gente falou, lembrar que a questão do processo, os homens comentam muito isso, questionam muito isso, porque a mulher pode inventar alguma coisa, como a Norma até tocou nesse ponto. Então, é só lembrar, gente, todo mundo tem direito ao devido processo legal. Então, a lei não é feita para aquelas pessoas que agem de má fé. Então, se a mulher inventar alguma coisa, isso pode acontecer, afinal de contas, agora existe a Lei Maria da Penha, como é que fica se a pessoa estiver agindo de má fé? Isso vai ser visto, vai ser analisado no decorrer do processo, ele vai poder falar, ele vai se defender e o juiz vai acompanhar tudo isso. É importante colocar isso, porque as pessoas confundem muito. A mulher falou, denunciou, pronto, acabou. O cara vai ser preso, né? Não tem jeito. Não é assim, isso é importante colocar. Agora, eu quero deixar um recado, eu costumo muito falar isso nos nossos eventos, nas nossas palestras. Primeiro, a mulher que é vítima de violência. A questão do medo, acho que a questão do medo é o que é mais falado, mais comentado. Se você tem medo,
que essa pessoa faça uma retaliação contra você, que essa pessoa vai te procurar na rua, mesmo que você peça medida de proteção, que ele tenha que ficar tantos metros afastado, tudo isso, você mesmo assim continua com medo. Só quero te dizer uma coisa, você não tem medo daquele homem que dorme com você todos os dias? Aquele que está do seu lado, você não tem medo de estar com ele ali? Se você tem medo do que ele vai fazer depois, você não tem medo dentro da própria casa? Eu acho que isso é muito mais grave para você e para os seus filhos. E quanto aos homens, eu quero dizer o seguinte, esse tempo de, a mulher, o homem não sabe porque bate, a mulher sabe porque que apanha, a mulher provocou, a mulher isso, muito aquilo. Gente, rompa com isso, porque eu acho que isso foi muito usado, sim, na nossa sociedade, que é uma sociedade machista, a gente precisa mudar, sabe? Porque a mulher, hoje, ela não gosta mais do homem assim, não. Ela não gosta daquele homem que vai dizer que o homem manda, eu é que mando na minha mulher, você não pode trabalhar porque eu não quero. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente ama alguém é respeitar. Então, se você não é respeitada pelo seu marido, namorado, enfim, ou se você é homem, você não está respeitando a sua companheira, está errado. A gente precisa rever isso. É isso. Obrigada. Muito obrigado, doutora Marisa. A senhora tocou num ponto aí, eu costumo brincar com os meus amigos, que eu tenho 3 segredos na minha vida. O segredo do sucesso, da felicidade e do fracasso. E no segredo do sucesso, eu digo que existe um sentimento no mundo capaz de acabar com qualquer briga, qualquer discussão, por fim a qualquer guerra. E toda vez que eu pergunto, você sabe qual é o sentimento? Vem alguém e responde, é o amor. E eu falo, não, não é o amor, é o respeito. Aí vira a pessoa e fala assim, não, Nelson, mas o respeito está dentro do amor. E eu falo, não está não. Sabe como é que eu provo isso? Quantas mães você conhece que, em nome do amor ao filho, vasculham as coisas do filho? Não é isso? Eu acho uma falta de respeito. Está invadindo a privacidade. Porque quem ama, confia. Então o papel da mãe é educar, é chamar o filho e falar assim, filho, olha, isso aqui é errado, uso de drogas, isso. E confiar que o filho vai ouvi-la. Então o respeito não está diretamente ligado ao amor. Porque você pode amar um homem e não respeitá-lo, o homem pode amar uma mulher e não respeitá-la. Não é isso? Então acho que a senhora foi perfeita tocando nisso, doutora. É preciso que haja respeito. E que haja respeito com você mesma. Né? Que você se respeite enquanto pessoa também. E aí eu vou fazer um apelo à população. Nós estávamos aqui nos bastidores, brincando como vai terminar o bloco. Né? Eu lembrei aqui agora de uma passagem, uma historinha. Que isso é para a população, que conta a história de uma menina que estava na praia, a praia cheia de estrelas do mar, as estrelas foram jogadas na praia e as estrelas estavam morrendo. E a menininha estava ali jogando uma por uma, mas eram milhares de estrelas. E um adulto chegou e falou, você é uma menina boba, são muitas estrelas, você não vai conseguir jogar essas estrelas de volta, não vai fazer diferença nenhuma. E a menina pegou uma estrela e disse, para essa aqui vai fazer diferença. Então, participe. Não é porque você não convive com esse problema, você não pode ajudar alguém. Então, dê um pouco do seu tempo, que não seja para combater a violência contra a mulher, mas dê um pouco do seu tempo para um asilo, para um orfanato. Doe um pouco do seu tempo, que só vai te fazer bem. Pode ter certeza disso. Né? A gente que tem essa fé, que acredita em Deus, acredita que a lei do retorno, a divina, é a maior de todas. Né? Eu realmente vou terminar aqui com uma poesia. Mas antes que eu esqueça, eu vou dizer o seguinte, nós já temos o nosso e-mail, tá certo? oabenfoco.teresópolis@oabrj.org.br. Esse e-mail nós vamos colocar aqui embaixo para que você possa entrar em contato com o nosso programa, que por enquanto é gravado, em breve vai ser ao vivo, e para que você dê sugestões. Novamente eu vou falar, o compromisso do programa OAB em Foco, nós temos um compromisso social. Eu acredito que eu já tentei o contato com o comandante da Polícia Militar para questioná-lo se é verdade, porque o fato da pessoa dizer não quer dizer que seja verdade. Exatamente. A gente precisa se aprofundar. 190 está respondendo as chamadas ou não está? Se está, ótimo. Se não está, nós temos que fazer alguma coisa. Porque é obrigação, é dever do policial atender, proteger e servir. Então, eu vou agradecer a presença de todos, agradecer ao telespectador e vou terminar com uma poesia que nós estávamos comentando aqui, que a gente acha pertinente ao tema, que é a mulher que precisa ter um posicionamento, acreditar em si mesma. Então, vamos lá. O poema é assim, autor desconhecido. Pobre de ti, se pensas estar vencido, tua derrota é caso decidido.
Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imagina perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Muita empresa esborou-se em fracasso, indo antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começado. Pensa em grande e teus feitos crescerão. Pensa pequeno e irás depressa ao chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em sua mente. Nem sempre o mais forte, mais longe o desculança. E nem sempre o mais veloz, mais rápido a meta alcança. Mas sim, aquele que certo de si vai firme em frente, com a decisão firmada em sua mente. Um abraço a todos, foi um prazer estar aqui com vocês e até o próximo programa. Até mais.